Agora que entendemos quais são os tipos de indicadores e frequência de medição, a gente vai entender como construir esses indicadores, que entra aqui nas primeiras etapas, né, quando a gente vai implantar uma gestão de fato, segundo o conceito de Falcone. Então, como começar? Para começar, temos que entender o que é importante para o negócio e quais são os processos críticos que impactam diretamente o sucesso do meu negócio. Para isso, a gente deveria definir todos esses indicadores no planejamento estratégico para que a gente tenha um alinhamento e um propósito único dentro da empresa. No planejamento estratégico, a gente começa com a missão, visão e valores. Dessa visão, a gente define quais são os principais objetivos estratégicos para se alcançar aquela visão ou para implantar e viver melhor os valores. Dos nossos objetivos estratégicos, precisamos de indicadores estratégicos, o que a gente chama de scorecard, onde cada indicador vai medir se esses objetivos definidos anteriormente foram atingidos. E para atingir esses indicadores contra uma meta, a gente precisa ter iniciativas, projetos, ações estratégicas para conseguir alcançar as metas definidas nos indicadores. Então, os indicadores, tudo parte aqui do nosso planejamento estratégico, alinhado com nossa visão a médio e longo prazo. E esses indicadores, que eu sempre falo, devem ser entre 15 e 20 indicadores, devem ser desdobrados por toda a companhia. E a gente vai falar isso um pouco mais à frente. Além disso, temos um curso disponível também detalhando como fazer, como implantar um planejamento estratégico na sua empresa. Mas é muito comum das empresas não terem um planejamento estratégico definido, formalizado, como a gente fala, no papel. Então, como é que, Rafael, minha empresa, eu estou aqui no meio do ano, não tenho um planejamento estratégico, não temos uma previsão de fazer um planejamento estratégico, ou apenas eu quero montar os indicadores do meu setor. E agora, o que é que eu faço? Muito simples, basta se perguntar o que é sucesso para um negócio, o que é sucesso para esse setor, o que é sucesso para essa atividade. Quanto mais claro eu deixo a descrição do que é sucesso, automaticamente essa definição dos indicadores vem. Então, um exemplo para ficar mais claro. Imagine uma atividade, por exemplo, expedição de mercadorias, né? Seja de uma indústria, de uma empresa. Então, o que é sucesso na atividade de expedição? Carregar a mercadoria certa para o cliente certo, com segurança, sem avarias de forma eficiente. O que significa ser eficiente nesse caso, no menor tempo possível. Então, eu posso, a partir daí, já fica bem claro, se eu quebrar essa frase do que é sucesso, quais seriam os meus indicadores. Então, eu sempre tenho que pensar o sucesso naquelas 5 dimensões que a gente conversou anteriormente. Segurança, qualidade, entrega, custo e pessoas. Então, quando eu falo, por exemplo, em segurança, está aqui o que é sucesso, né? Com segurança, então eu posso medir, por exemplo, o número de acidentes, a quantidade de acidentes. Quando eu falo em carregar a mercadoria certa para o cliente certo, eu estou falando de erros de carregamento. Então, eu posso criar um indicador com percentual de erros de carregamento, seja para carga ou para cliente, né? Pode ser um indicador junto ou separado. Quando eu falo em fazer a entrega de mercadorias, o carregamento de mercadorias, quando eu falo em entrega, eu posso falar em percentual do cumprimento do plano do carregamento do dia. Então, a maioria das empresas deveria ter um plano, tudo que eu tenho que carregar no dia seguinte, e aí cumprir esse planejamento, entender se eu estou conseguindo cumprir ele ou não. Quando eu falo em carregar sem avarias, eu posso medir
quantos reais foram gastos em avarias, ou quantidades de avarias, ou percentual de avarias de todo o carregamento. E, por último, quando a gente fala aí de forma eficiente no menor tempo possível, eu posso ter aqui em custos um indicador que eu não coloquei, mas a gente pode medir, que seria tempo médio de carregamento, né, ou percentual de entregas feitas, percentual de entregas carregadas no seu tempo estimado, e um indicador de pessoas que impacta aqui é hora extra, porque quando eu não faço o carregamento de forma eficiente, de forma mais lenta ou com erros e retrabalhos, geralmente eu tenho que ter um tempo maior para cumprir o meu plano e aí ocasiona hora extras. Então, quanto melhor for a definição do que é sucesso, seja para o negócio, seja para o setor ou para a atividade, como esse exemplo, eu tenho que pensar nas 5 dimensões e criar e pensar em indicadores para fazer a medição se de fato essa atividade tem sucesso. Então perceba que uma atividade simples como expedição de mercadoria, eu já criei aqui 5, 6 indicadores. Isso desdobrado por toda a empresa, todas as atividades, todos os setores e todo o negócio, eu tenho um nível de controle de indicadores de atividade, que são nossos CAIs, que vão colaborar diariamente numa correção rápida de rota e garantir uma maior eficiência, garantir maior sucesso do negócio. Agora que já temos e sabemos como criar os indicadores, vamos definir essas metas. De nada vale um indicador se eu não tenho um ponto de referência, se eu não tenho uma meta para correr atrás, né, para serem atingidas. Então, primeiro item quando a gente fala em metas é o time deve se comprometer com a meta e ter a mentalidade do 0 ou 100. O que é que isso significa? Para indicar, eu sempre tenho que buscar a mentalidade, o sentimento do time, assim como um time de alta performance, buscar zerar os meus problemas ou cumprir 100% do plano, ter 100% de eficiência. Então, essa mentalidade é fundamental. Rafael, então significa que todas as metas dos meus indicadores vão ser 0 ou 100%? Não. O que a gente fala aqui é ter essa mentalidade por trás de tudo e de todas as atividades que a gente faz. Então, quais seriam as 3 principais maneiras de definir metas? Tá? Claro que existem outras, mas esse aqui é uma boa referência. A primeira de tudo, como eu falei, é o 0 ou 100. Então, eu quero zerar o problema. Minha meta vai ser 0 acidentes, vai ser 0 avarias, ou 100% de cumprimento do plano de carregamento, como falamos no exemplo anterior. A segunda forma é reduzir 50% por ciclo de melhoria. O que é que isso quer dizer? Então, se você teve, por exemplo, 20 acidentes no ano anterior, talvez de um ano para o outro não seja atingível zerar esse problema. Porque zerar o nível de acidentes, existe uma série de atividades, a gente trabalha com a cultura das pessoas, então não é algo rápido. Então, talvez para esse ano eu possa reduzir, colocar uma meta de redução de 50%. Se ano passado foi 20, esse ano será 10. E aí no próximo ano será 5, no próximo ano será 2, e aí eu posso zerar o meu problema. Então, o atingimento das metas ele é fundamental para que o time fique motivado e a gente consiga ter uma medição real e um desafio real para o time. E um terceiro ponto que eu trago aqui é o benchmarking, né? O que é que significa? É a comparação com os melhores resultados fora ou dentro da organização. Então, eu posso pegar empresas referentes no mercado, eu posso pegar números dos meus concorrentes para estabelecer como meta, ou até dentro de outros setores. Então, por exemplo, se eu estou falando uma indústria, eu posso pegar linhas similares do mesmo setor e colocar aquela meta daquela outra linha ou a performance daquela outra linha como uma meta a ser alcançada. Um ponto super importante quando a gente fala em metas
é que o líder da área deve fazer a validação dessa meta. Por quê? Para causar engajamento. Quando o líder da área recebe uma meta, quando a gente fala top-down, né, ou goela-down, né, essa meta que vai ser sua, você tem que alcançar sem a sua validação, a chance dele não se comprometer com essa meta é muito alta. Então, é fundamental o alinhamento dessas metas com os líderes de cada área. Além disso, já é muito popular, né? Todas as metas elas devem ser SMART, né? Essa palavrinha em inglês que significa metas inteligentes e que cada letra significa um elemento em que a meta deve cumprir. Então, primeiro, a meta ela tem que ser específica. O que exatamente você quer? A gente não pode, por exemplo, dizer, eu quero melhorar. Tá, mas eu quero melhorar quanto, né? Então, ela tem que ser mensurável. O que determina que você atingiu o seu objetivo? A gente precisa de números. A gente precisa definir muito bem o que a gente quer, sendo específico, e definir números para mensurar se a gente está atingindo ou não. Além disso, ela tem que ser atingível. Ou seja, essa meta é realista. Eu realmente consigo atingir nesse período de tempo? Porque se não for, o time não vai engajar, vai banalizar essa meta e ela não vai funcionar. O quarto R, ela tem que ser relevante, né? Por que essa meta é importante? Eu não posso criar indicadores, eu não posso criar metas que não sejam relevantes. Então, quando eu falo, por exemplo, de aumento de vendas, né? Eu quero aumentar o meu número de vendas em 10%, né, que seria uma meta realista, mas por que ela é relevante? Né? Por que ela é importante para a organização? 10% de venda, ela é significativa para a minha empresa? Se sim, ela é relevante. Se eu disser, não, eu quero aumentar 0,5% de venda, será que ela realmente é relevante, é significativo? Então, essa reflexão também é super importante. E ela tem que ser temporizável. Em quanto tempo você quer alcançar essa meta? Eu não posso ter uma meta sem tempo, dizer, eu quero aumentar 10% das minhas vendas. Mas quando? Até o fim da vida? Até o fim da empresa? Não. Então, eu preciso dizer, nesse mês, nesse ano, até dezembro de 2024, até dezembro de 2025, por exemplo. E aí a gente traz essa simplificação, né, que as metas sempre têm que responder basicamente essas três perguntas. O que, quanto e quando. Né? Então, por exemplo, o que? Percentual de devolução. Quanto? De 1% para 0,5%, ou seja, aqui eu estou aplicando aquela regra de redução de 50%. E quando? Até dezembro de 2023, até dezembro de 2024. Eu sempre acho muito importante a gente ter uma visibilidade, uma visualização gráfica dessa meta. Então, eu vou sair de 1 para 0,5%, de janeiro a julho, essa era a minha média, estou indo aqui até dezembro de 2023 para 0,5%, uma redução de 50%. Isso ajuda muito na visibilidade. Além disso, assim como eu tenho que desdobrar os indicadores, eu também tenho que desdobrar minhas metas. Então, esse é um exemplo de um desdobramento de uma empresa, onde eu tenho aqui a diretoria, eu tenho os diversos setores, eu tenho 6 setores aqui dentro, como exemplo nessa empresa, e perceba que cada setor se desdobra em áreas e vai se desdobrando cada vez mais. Então, o desdobramento dessas metas deve acontecer tendo um raciocínio lógico e um alinhamento em todos esses setores. Então, vamos trazer um exemplo aqui para ficar mais fácil. Então, o dono de uma rede de 4 padarias decide que quer um lucro de R$1 milhão no ano de 2025. Então, ele tem aqui 4 unidades, unidade 1, 2, 3 e 4. Qual é o primeiro passo? O dono da padaria estabelece para cada gerente uma meta proporcional ao porte da unidade. Então, uma unidade menor aqui pegou 200 mil, a maior pegou uma meta de 400 mil, a unidade 3, que é a menor que tem, pegou uma meta de 100 mil e a unidade 4 ficou com a meta de 300 mil, que somando vai atingir aquele 1 milhão do dono da padaria. Então perceba que o desdobramento, utilizando uma lógica
de porte, utilizando uma lógica de relevância, ela é fundamental e esse é o primeiro nível de desdobramento que a gente vai ter. Legal. Qual o segundo passo? Cada gerente, por sua vez, analisa sua realidade e estabelece metas para cada setor ou para cada produto. Então, imagina que a unidade 2, que tinha uma meta de R$400 mil de faturamento, o gerente dessa unidade definiu, eu preciso faturar 100 mil em salgados, eu preciso faturar 70 mil em bolos, 80 mil em doces e 150 mil em pães. Somando tudo isso, iremos ter R$400 mil. Então, esse desdobramento entre produtos, entre subsetores, é fundamental para que cada um esteja comprometido com a sua meta e o somatório delas atinja a meta da unidade, por exemplo. E, por fim, cada funcionário direto desse gerente analisa a sua realidade e gera medidas através de, primeiro, análise SWOT, onde a gente analisa fortalezas, fraquezas, oportunidades e ameaças, e definição de plano de ação, onde esse plano vai ter ações, responsáveis, prazo, que é o caminho de como chegar lá. Então, para eu atingir na área de pães 150 mil, eu vou ter que controlar perdas, eu vou ter que controlar retrabalho, eu vou ter que controlar produtividade e vou ter que controlar reclamações dos clientes, por exemplo. Então, eu preciso criar indicadores para fazer essas mensurações. Como eu falei, indicadores de performance e indicadores de atividade para garantir que o setor de pães, a área de pães, atinja 150 mil de faturamento, que por consequência a unidade vai atingir os seus 400 mil de faturamento e assim a padaria vai atingir sua meta de R$1 milhão de lucro, de faturamento, desculpa.